Bom, como você deve estar acompanhando, ontem foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro o decreto que regulamenta os CACs, colecionador, atirador e caçador. E o que isso traz para a gente, advogados? Bom, foi contemplado o porte de armas para advogados. E sim, o advogado tem acesso ao porte de armas. Só que tem algumas observações interessantes que a gente precisa levar em consideração. Antes disso, você que se interessa por esse tema, assine o canal, clica no gostei para aumentar a repercussão, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Bom, você sabe que para obtenção do porte de arma, você tem que primeiro adimplir os requisitos do artigo 4º do Estatuto de Desarmamento para poder adquirir a arma de fogo regularmente registrada no SINARME, junto à Polícia Federal, que são 25 anos, capacidade técnica e psicológica, não ter antecedentes criminais, não estar respondendo a inquérito criminal ou processo, ter residência certa e ocupação lícita. Até aí tudo bem. Qual que é o problema maior? É que o artigo 10º, que trata de porte, ele diz que você tem que comprovar a efetiva necessidade. E isso é praticamente impossível, fica totalmente discricionário a questão do porte. Esse decreto ele vem e traz muita coisa. Nós vamos criar uma série de vídeos explicando o decreto, porque esse decreto é muito interessante e trouxe muita coisa. Duas coisas muito legais que você já vai observar de cara ele acaba com o monopólio da indústria de armas nacional. Porque se houvesse armas com um similar nacional, você era proibido de importar. Você só conseguia importar se você fosse atirador esportivo. Agora, o cidadão comum, eu e você, vamos poder importar arma de fogo. Mais que isso, a questão relativa à restrição de calibres que nós tínhamos, que são limitados em joules, que nos obrigava a ter o 380, que é um calibre anêmico, também caiu por terra. Agora você vai poder ter a .40, 357, 9mm, porque a limitação de calibres passa de 1000 joules, a 40 tem algo em torno de 700, a 9mm algo em torno de 400 joules de saída de cano, mas nós vamos fazer um vídeo específico sobre restrição de calibres. Mas voltando ao nosso tema aqui, porte de armas para advogados. E como é que ficou? Bom, o artigo 20 do decreto assinado pelo presidente Bolsonaro ontem traz a seguinte disciplina. Veja aqui. Ele vai dizer que o porte de arma de fogo expedido pela Polícia Federal é pessoal, intransferível e tem validade em todo o território nacional. Isso aqui é um aspecto muito interessante, tá? Existem alguns portes com restrição de território, se elimina isso aqui. Agora o porte é nacional e garante o direito de portar consigo arma de fogo, acessório e munição do acervo do interessado com registro válido no SINARME ou SIGMA. SIGMA é o registro do Exército para atirador esportivo, conforme o caso por meio de apresentação do documento de identificação do portador. Você não tem mais o porte vinculado a uma arma, agora o porte é vinculado à pessoa. Então você tendo o porte, você vai poder portar as armas que estão registradas no seu SINARME ou no seu SIGMA. E aí ele traz algo muito interessante. No parágrafo 3º ele vai dizer que considera-se cumprido o requisito do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 10º, que é aquele que impossibilita o porte, todo aquele que, no inciso 3º, agente público, inclusive inativo, e na sua alínea H, que exerce a profissão de advogado. Isso é muito interessante. Você vai ter aqui duas situações. Os advogados públicos em geral, procurador autárquico, AGU, procurador de estado, procurador de município, que literalmente está no texto. Mas nós temos uma situação muito interessante. Como que fica a situação do advogado privado? O advogado profissional liberal que exerce a sua atividade de advocacia. Bom, nós temos duas interpretações a princípio que estão ocorrendo, que eles estão totalmente fora e outra que eles estão dentro. Por que eles estariam totalmente fora? Eles estariam totalmente fora porque não seriam agentes públicos. Mas eu convido você a refletir sobre o artigo 2º do Estatuto da Advocacia, que diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável, parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Se você olhar o artigo 2º da Lei de Improbidade, vamos localizar aqui,
ele vai descrever quais são os chamados agentes públicos. Então, o decreto diz que aquele que é agente público, inclusive inativo, e segundo a lei de improbidade, reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ou mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. E voltando ao Estatuto da Advocacia, artigo 2º, no seu ministério, o advogado presta serviço público e exerce função social. Você pode interpretar que todo advogado exerce um munus público, uma função pública, ou como diz a letra do parágrafo 1º do artigo 2º, presta serviço público. Isso dá aso a uma interpretação de que todos os advogados estariam contemplados por esse decreto. Eu quero crer que essa interpretação prevaleça, eu quero me filiar a essa interpretação, mas de fato é temerário bater o martelo e falar que efetivamente todos os advogados têm acesso ao porte de arma de fogo. No meu entendimento, sim, mas isso é questionável. Então nós temos agora os advogados públicos, que estão taxativamente elencados na lei, e os advogados em geral, que por interpretação, por extensão da interpretação, também estariam. Essa questão ficou um pouco truncada, mas se você parar para analisar e pensar que a lei não tem palavras inúteis, ele traz a expressão que exerça a profissão de advogado. Se a intenção fosse efetivamente restringir, é possível que o artigo traria que exerce advocacia pública, mas aqui ele abre, que exerce função de advogado. Se você considerar que o parágrafo 1º do artigo 2º do Estatuto da Advocacia estende os advogados como quem exerce serviço público, todos os advogados estariam incluídos. A questão ainda é um pouco nebulosa, mas eu acredito que é o momento para você que tem necessidade do porte de arma, busque esse direito junto à Polícia Federal. E aí tem mais duas questões interessantes. A primeira, nós devemos continuar pleiteando os nossos projetos de lei que instituem o porte de arma de fogo como prerrogativo do advogado. Isso é fundamental para uma questão de segurança jurídica e estabilidade, porque o decreto ele pode ser alterado. Vamos supor que muda o governo e vem um novo presidente e altere isso. Então é fundamental que nós continuemos lutando pela inserção do porte de arma como prerrogativo, assim como faz a Lei Orgânica da Magistratura, assim como faz a Lei Orgânica do Ministério Público. E a outra questão muito interessante é o seguinte: se o advogado que exerce advocacia pública, é profissão de risco, por que os demais advogados não são? Como o critério é atividade de risco e a profissão de advogado colocada aqui é profissão de risco, e nós exercemos, por força do artigo 2º, serviço público, não é tão difícil assim concluir que existe a possibilidade de que esse decreto se estenda a todos os advogados. No entanto, eu quero advertir que bater o martelo e dizer que isso é líquido e certo não é tão seguro, porque a gente sabe que estamos imersos em toda uma atmosfera desarmamentista, é bem possível que não seja tão simples assim. No entanto, a notícia é muito boa, é tempo de comemorar. Eu entendo que sim, que todos os advogados estão amparados por força do artigo 20, inciso 3, a linha H, cumulado com o artigo 2º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia. No entanto, não dá para bater o martelo e falar que essa é a posição única que existe. Existe margem à interpretação. Independente disso, nós avançamos e avançamos muito. Vamos continuar lutando para que isso se torne uma prerrogativa. Grande abraço.